Olá a todos, tudo bem? Vamos começar então hoje mais uma aula de interpretação de exames laboratoriais. Hoje nossa temática vai ser voltada para a questão do esporte. Então hoje nós teremos o conteúdo referente a exames laboratoriais no esporte e aspectos nutricionais importantes que são envolvidos nesta situação e condição, ok? Então, os objetivos da aula de hoje são, basicamente, compreender os exames mais utilizados no esporte e as suas importâncias, e analisando também os principais marcadores bioquímicos relevantes para atletas em determinadas situações e condições, bem como destacar a interpretação e aplicação nutricional e aprendendo assim, correlacionar resultados com intervenções nutricionais específicas e explorar exemplos clínicos reais, do qual a gente vai estudar então alguns casos práticos para desenvolver o raciocínio clínico nutricional. Bom, então o esporte é uma questão que evoluiu muito nos últimos tempos, a performance tem sido cada vez mais importante. Temos questão do esporte amador também, que é importante ressaltar que existe algumas questões que devem ser consideradas. Existe a prática diária de atividade física que se aproxima muito da questão esportiva também. Mas, de qualquer forma, independente da situação e condição, temos que pensar na extrema importância que existe da realização de exames, seja para uma atividade inicial do esporte, seja para uma questão de acompanhamento ou entendimento de alguma diversidade que ocorre que afeta o rendimento esportivo. Por isso, da importância, então, de se entender os exames. Bom, isso reside também na otimização do desempenho. Os desempenhos podem ser melhores, menos lesões, menos fadiga, menos comprometimento geral, no qual ajustes precisos são baseados em dados objetivos do que se pretende fazer dentro do mundo esportivo. A questão da prevenção de lesões e doenças, também um fator essencial, no qual a identificação precoce evita riscos para a saúde. E a questão da personalização nutricional, no qual a adequação da dieta é necessário às práticas individuais que se propõe a fazer, juntamente com os objetivos e a prevenção de riscos que os atletas podem apresentar. Então, existe dentro da literatura científica uma questão envolvendo o check-up do laboratorial esportivo, do qual então a gente pode estar destacando algumas questões, como a necessidade de uma coleta de sangue sempre abrangente para inícios de temporada, principalmente, no qual mais de 20 testes podem ser feitos numa única coleta para ter uma compreensão geral do estado bioquímico que a pessoa se encontra, análise e a interpretação com a detecção de desequilíbrios biológicos específicos de interesse para o mundo esportivo, assim como na questão da aplicação do treinamento, onde você tem que verificar questões específicas da periodização individualizada, baseada na questão dos exames apresentados, e a questão da intervenção nutricional com ajustes dietéticos baseados nas evidências científicas e baseado na interpretação dos exames. Nisso, então, o papel do nutricionista no esporte tem sido cada vez mais presente e se destacando cada vez mais a sua importância, no qual, então, a avaliação de estado nutricional é um fator decisivo para garantir um bom desempenho do atleta, no qual a análise de deficiências e necessidades individuais do atleta são, então, corrigidas quando isso é perceptível em exames laboratoriais. A questão do diagnóstico da origem dos desequilíbrios, no qual, então, a carência ou excesso de nutrientes e de suplementos podem afetar o desempenho, e um suporte à prescrição dietética. Então, conhecer os exames e a importância dos mesmos ajuda, então, a fazer uma prescrição, uma solicitação adequada de exames e uma prescrição, então, dietética adequada a partir, então, da interpretação dos exames, com a elaboração de planos nutricionais baseados em evidências laboratoriais e científicas. Os principais exames, então, que a gente observa no mundo esportivo de alto rendimento, profissional e até no amador, inclui hemograma completo. Conhecer a saúde hematopoética se torna, então, um fator decisivo, porque dentro dos processos que envolvem a questão da saúde sanguínea, nós temos o transporte de oxigênio e a questão da glicemia adequada, que também ambos fazem papel importante na questão energética. Então, avaliar os eritrócitos, células vermelhas do sangue que transportam oxigênio,
as plaquetas, né, os leucócitos, para ver riscos de infecções também, são fundamentais para detectar anemias e processos inflamatórios que podem comprometer o desempenho e estar relacionado, né, a práticas indevidas no esporte também. A questão da bioquímica sanguínea, né, então a glicemia, insulinemia, perfil lipídico e marcadores renais, revela o estado metabólico geral, no qual, então, né, alterações implicam em cuidados especiais para o rendimento do atleta. A questão do ferro, né, ferritina principalmente, que a gente viu, né, lá na aula de doença renal crônica, né, que é uma proteína que guarda o ferro, estoca o ferro, né, e quando ela está baixa, significa então que o ferro está insuficiente e que a economia que se faz do ferro para momentos importantes, né, já está chegando ao final e que alguma medida de prover mais ferro se faz então necessário. Isso para não afetar o transporte de oxigênio, que juntamente com a glicemia são essenciais para as questões energéticas do ser humano, incluindo aqueles, né, que usam o corpo, né, para a prática do esporte. E aí também as enzimas musculares, né, creatina quinase, e as transaminases também indicam, né, lesão muscular e sobrecarga de treinamento, do qual então pode, né, indicar que ajustes devem ser feitos. Então, né, os principais exames do esporte, então, né, temos também a questão, né, de exames hormonais, além dos bioquímicos já citados, né, do qual então os tiroidianos, né, o TS4, da tiroxina, né, ela é extremamente importante porque ela está ligada ao metabolismo, né, e uma vez que o metabolismo se torna lento, uma carga excessiva pode ser prejudicial para aquele paciente. Então, na regulação do metabolismo basal, né, eles desempenham um papel essencial na recuperação muscular e se o TSH, né, hormônios tiroidianos, estiverem abaixo do esperado, né, essa recuperação muscular pode estar comprometida. Hormônios sexuais também, como testosterona e estradiol, são importantes, né, porque influenciam na massa muscular e afetam a composição corporal também. O estresse, né, que está associado, né, à questão como, por exemplo, do cortisol, do qual, então, né, indicam, né, excessos, né, de atividades e uma recuperação inadequada também, né, principalmente o cortisol estando elevado. Né. E, na sequência, também nós temos, né, os reprodutivos, né, o LH, FSH e prolactina, que sofrem também influência do tipo de atividade, principalmente atividades mais extenuantes. E no caso específico de mulheres, né, o ciclo menstrual pode ser até mesmo afetado quando se expõe, né, a ritmos exaustivos de atividade física, que combinado com outros fatores, como anemia, como insulinemia, entre outros fatores, traz então risco para as atletas. Né? Bom, então, né, a questão dos nutrientes também se torna essencial, então bioquímica, hormônios sexuais e avaliação dos micro e macronutrientes, né, entram nesse, né, pacote, né, de avaliações que devem ser feitas. Né. Então, para o esporte, né, é muito importante a dosagem da vitamina D, vitamina B12 e também do zinco, no qual, então, né, seus valores de referência, né, são esperados e quando alterados, né, no caso de vitamina D, por exemplo, você tem um comprometimento, né, da saúde óssea e da função muscular. Então, você tem mais riscos, né, de lesões ósseas e até mesmo, né, de lesões musculares quando a vitamina D está abaixo do esperado. No caso da vitamina B12, né, você tem o valor de referência também, e ela é muito importante para a eritropoiese, formação de células vermelhas. Quando você tem baixa quantidade de vitamina B12, você tem dificuldade de formação das células vermelhas do sangue, no qual a eritropoetina acaba sendo prejudicada em sua atividade, né, de formar novas células, e isso afeta a produção energética, né, porque menos células vermelhas, menos oxigênio circulante, e aquela sensação de fadiga e risco de anemia se torna cada vez mais presente. E o caso do zinco, né, que aí tem sua faixa também esperada e que, né, quando abaixo do esperado, afeta a imunidade, né, no caso de exaustão, né, isso pode levar, né, a um comprometimento mais acentuado do sistema imune e a pessoa ficar mais predisposta a ter infecções. E a questão da síntese proteica depende muito do zinco e a questão da remodelação, né, muscular, né, a formação dos músculos, recuperação dos músculos podem ficar até mesmo comprometida pela falta de zinco. E daí também, né, temos as questões, né, de inflamação e estresse, né,
do qual então a proteína C reativa, que a gente já estudou também, né, na questão cardiovascular, que é um marcador de inflamação, é um anti-inflamatório natural produzido no fígado, que quando, né, elevados, indicam, né, algum problema presente. Eles são comuns, né, após exercícios intensos, mas a sua persistência indica outros problemas associados que denotam, inclusive, né, que a atividade física não está sendo feita corretamente. Então, valores acima, né, de 3 sugerem inflamação significativa e a persistência indica sobrecarga de treinamento ou lesão, sendo então um parâmetro muito importante para ser então avaliado, para que não se perca, né, um desempenho muscular que se espera de uma atividade física ou na prática de um determinado esporte. A creatina quinase, né, que é a enzima liberada após dano muscular, né, que é esperado na faixa de 24 a 48 horas após treino, do qual, então, valores normais para atletas são maiores que os sedentários, né, porque a pessoa exercitando mais, né, na questão de exercícios, né, de intensidade, né, espera-se que tenha um maior número, que a princípio não seria uma questão de risco, né. Mas as elevações extremas, acima de 1.000 unidades por litro, sinalizam o risco da rabdominose, né, que é uma doença que envolve, né, inclusive, a participação de problemas renais, né. E além disso, lactato desidrogenase, né, que indica então lesão muscular e recuperação, presente em diversos tecidos, que aumenta após exercício intenso e normal, sendo, né, um dos marcadores importantes para saber, né, qual é a capacidade que o atleta tem de exercer tal atividade, né. Muito comum, inclusive, início de temporadas, né, para saber se um atleta, por exemplo, de futebol, do vôlei, né, do basquete, do handball, estão preparados, né, para uma carga mais intensa ou deverá ter uma carga mais moderada, né, dependendo do resultado do lactato desidrogenase. E a persistência, né, sugere, então, que a recuperação não está sendo adequada e que algum problema em paralelo está acontecendo. Então, o exame do ácido lático, né? Vamos começar por ele, né? Então, é feita uma coleta capilar, né? O sangue obtido da ureia durante um teste de esforço, que é então feito com um atleta, no qual então a avaliação limiar, né, anaeróbico, né, capacidade anaeróbica de atividade, e determina zonas de treinamentos individualizadas, né? Se pode dar uma carga maior, se tem que ser uma carga mais conservadora, ou se tem que entrar em um processo de recuperação até chegar à carga, né, adequada e apropriada. Daí então a aplicação prática, né, na prescrição de intensidade ideal para cada objetivo, para personalizar as atividades físicas de atletas. Vamos entrar agora na questão da interpretação. Foi mencionado então, né, que a saúde sanguínea hematopoética, né, é importante de ser avaliado, mas vamos agora nos ater, né, à questão da interpretação desse exame e dos demais que foram, né, anteriormente apenas citados, né. Então vamos começar. Então, vamos fazer uma interpretação agora com relação ao hemograma de atletas, que tem algumas particularidades, né? Não todas, né? Todos os parâmetros, né, no hemograma, mas alguns sim têm algumas particularidades e alguns sinais de alerta. Então vamos considerar aqui, né, as referências das pessoas não atletas versus referências de pessoas que são atletas, né, que está aqui no verde mais escuro. Se a gente pegar parâmetros como hemoglobina, por exemplo, nós vamos ver que uma pessoa atleta tem o mesmo desempenho de uma pessoa com referência. Você não tem modificações na questão da hemoglobina. Essa compensação, né, no transporte de oxigênio se dá muito pela questão da aceleração do coração, dentro dos parâmetros esperados, né, que faz então com que o aporte de oxigênio se mantenha naturalmente presente, desde que não haja uma redução da quantidade de hemoglobina com uma anemia prévia. Se a gente pegar exemplo do hematócrito, o que a gente vai notar? Que não há muita diferença também, com uma leve vantagem para o atleta, mas no geral você não tem uma diferença significativa entre os dois grupos. Se você pegar, por exemplo, os leucócitos, por sua vez, também vai ver que não tem diferença. A questão das plaquetas, por sua vez, já apresenta uma situação diferenciada. Aqui nós temos então um parâmetro, né, dos atletas, né, que ultrapassam, né, o valor de 200, enquanto que, né, o valor de referência dos não atletas, no caso, seria um valor mais superior, né, chegando a quase 250, quanto o valor do atleta é um pouco inferior. Bom, o que significa essas condições, né? Podemos, então, ver que os valores de referência específicos para atletas, né, podem diferir em questões da plaqueta,
sendo que o atleta pode ter uma plaquetopenia chamada não patológica, e sendo diferente, né, do restante da população de uma forma geral, e também temos a questão da anemia do atleta, que pode ser manifesta também em algumas situações, porque o esperado é que seja tudo, né, dentro de um parâmetro equivalente, no qual então, né, você tem, né, uma adaptação fisiológica que acontece, não é então uma questão patológica. No caso de leucócitos elevados, né, que não é o esperado também, você vai ter então uma situação que é comum no pós-treino intenso, né, onde isso acaba sendo esperado, a elevação do leucócito, mas não em parâmetros naturais, normais, pós a questão do treino. E se for uma questão persistente, pode indicar então uma inflamação crônica que precisa ser revista, principalmente com a supressão de alimentos, né, contendo muito carboidratos que são responsáveis por processos inflamatórios. Daí, então, né, o que a gente observa, né? Que existe então uma anemia própria do atleta, que às vezes, né, você tem uma adaptação fisiológica que não configura como uma condição clínica estabelecida, mas uma anemia prévia pode complicar essa situação e trazer danos para o paciente. E a questão da persistência, né, de leucócitos elevados, mesmo, né, após o treino intenso, indicam, né, inflamação crônica que precisa ser revista e trabalhada. Bom, então, né, o papel do ferro então se torna importante, como a gente viu em algumas aulas também, né, que é o responsável, né, direto pela formação de hemoglobinas, no qual então a ferritina, que é a principal proteína que faz estoque de ferro lá no fígado, deve ser então monitorada, sendo que o ideal para homens é acima de 50 nanogramas e mulheres acima de 30 nanogramas. Abaixo desses valores, né, você tem comprometimento da função do oxigênio e desempenho aeróbico comprometido e risco maior de lesões e de outras complicações clínicas. Temos também, né, a questão do ferro sérico, que é o ferro circulante, né, disponível para, né, ser transportado para ou para o fígado para ser armazenado ou para a medula para formar hemoglobina, no qual então deve ser analisado junto com a ferritina, né, para verificar a sua questão de saturação. Caso o ferro permaneça também alto, né, significa que outro tipo de anemia está estabelecendo também e é preciso ser verificado, podendo ser, por exemplo, uma anemia hemolítica. Porque o que se espera, né, numa anemia ferropriva é que ambos os parâmetros se tornem reduzidos. E é importante salientar, né, que a intervenção nutricional, então, é a suplementação, né, apenas com deficiência confirmada. Né? Não há benefício algum de fazer suplementação sem que se tenha um valor, né, alterado que justifique a questão do uso do ferro como suplemento. Né? E no caso, né, sempre com a presença de alimentos ricos em ferro e não somente a questão da suplementação isolada. Bom, e a combinação com vitamina C acaba sendo um parâmetro bem importante, né? Porque ele ajuda, então, na absorção do ferro para a formação, né, da hemoglobina. Na questão das enzimas musculares, né? O que a gente pode, então, verificar com relação às enzimas musculares, né? Então, nós temos aí, né, a questão de que em exercícios intensos que são realizados, né, você tem microlesões musculares que liberam então enzimas na circulação, fator normal, né? Do qual então essa elevação enzimática ocorre, né, pelo CK e pelo LDH, que aumentam proporcionalmente a intensidade, né, e volume dos exercícios e das microlesões que vêm após o exercício. Daí, então, é necessário ter um monitoramento de risco, principalmente em quem já tem, né, a idade 50 a mais, e os valores, né, extremamente altos indicam possível rapidominose, que é uma condição clínica muito preocupante, principalmente para quem exagera na atividade física. E a intervenção nutricional, nesse caso, é uma adequação proteica e antioxidantes, né, para a recuperação muscular adequada. No caso de marcadores hepáticos, né, que a gente também já estudou em uma aula específica sobre isso, temos a seguinte situação. Né? Você tem um aumento de 3 vezes mais, né, da proporção dos marcadores, né, hepáticos, né, do ALT e do AST, após exercício, principalmente exercício intenso, no qual, no período de 24 a 48 horas, né, você tem uma normalização dessas enzimas,
o que não denota, né, claramente que exista um problema hepático, é simplesmente uma alteração, né, na função da hepática decorrente, né, da atividade física que está sendo desenvolvida. E existe uma proporção de 2 para 1 na relação do TGO em relação a TGP, sendo este valor esperado quando você tem, então, situações, né, de prática de exercícios de alta performance, prática de exercícios de alta resistência, em que, então, as enzimas hepáticas, então, apresentam uma alteração não patológica, fisiológica, reversível em até 48 horas e com uma característica de ter uma razão de 2 para 1 da TGO e da TGP. É importante também, né, dizer, então, né, que você tem essas condições, então, TGO/TGP, então, podem triplicar após o treino intenso, sem dano hepático, importante ressaltar isso, né? Retorno aos valores normais, então, no período de até 2 dias, né? E em lesões musculares, o TGO tende a se elevar mais que a TGP, né? Numa proporção, né, cada vez superior, né, à proporção aqui apresentada. Então, se você pegar um exame, né, de um atleta onde você tem, né, uma razão muito acima de 2 por 1, né, uma chance muito grande de estar ocorrendo lesões, né, que vão trazer prejuízos para aquele atleta. E o diagnóstico diferencial deve ser feito, então, né, com outros exames, né, no qual gama-GT, entre outras análises, são necessárias, né, para verificar se realmente é uma questão de uma lesão muscular ou se é realmente um dano hepático que a pessoa apresenta. A questão da função renal. No caso da função renal, né, o que nós podemos observar? Né? Então, a creatinina, né, é um produto do metabolismo muscular, conhecido, esperado, presente, né, no nosso sangue e é presente na urina também. É elevado, né, quanto maior a massa muscular que a pessoa apresenta e aumenta, né, temporariamente após exercícios de alta intensidade e deve se normalizar também no período de 1 a 2 dias. Né? A persistência sugere potencial dano renal ou desidratação severa. Então, no caso de um paciente em que, né, sua creatinina permanece elevada e é um atleta, né, e não houve, né, uma normalização a partir de 2 dias em repouso, há-se a suspeita, né, de um problema renal existente ou, se não, de uma desidratação severa que vem acontecendo. A questão da ureia, por sua vez, né, reflete o metabolismo proteico da função renal. Elevações moderadas são comuns em atletas e valores persistentemente altos indicam catabolismo excessivo, desidratação e sobrecarga proteica, né, muito consumo de proteínas. Né. E a razão ureia-creatinina auxilia na diferenciação entre causas renais e pré-renais. Então é importante o exame também para, assim, descartando a possibilidade de ser algo relativo ao esporte, e investigar para ver se não está tendo, né, a presença de um dano renal presente. A hidratação adequada antes da coleta é fundamental, né, para evitar resultados falsos positivos, e valores devem ser ajustados para atletas. Lembrando que hidratação em qualquer circunstância é fundamental para qualquer ser humano e também para aquele ser humano que pratica esporte. Tá, então, condições clínicas especiais, né, associadas então à questão de exercícios que tem manifestação, né, em exames laboratoriais que requer alguma intervenção nutricional. Você tem a rabdomiólise, nós temos a fadiga do atleta e temos a tríade da mulher atleta. Né? Escolhi esses 3 exemplos aqui só para ilustrar, né, como que as alterações podem acontecer e como os exames, né, nos mostram essas alterações. Então, no caso da rabdominose, que é uma síndrome clínica que ocorre em tecido muscular, especialmente no músculo esquelético, que é danificado, levando à liberação de substâncias intracelulares na corrente sanguínea, e essa condição leva, né, que é decorrente, né, de diversos fatores, incluindo lesões de exercícios, né, e exercício físico intenso, no qual, então, a prática de atividade física não supervisionada e não adequada contribui para o risco da ocorrência da rabdomiólise. Daí, então, né, algumas características são bem claras, como a mioglobinúria, que é a presença da mioglobina na urina, no qual a urina fica bem escura, né, uma cor de Coca-Cola, e indica a presença, né, deste componente, a mioglobina, que é um sinal de alerta para dano muscular severo. Urina muito escura, indicador, né, de que algo não está indo bem.
um exame complementar para confirmar a hipermioglobina se torna então importante para confirmar o risco de uma rabdomiólise. Daí então a CK, né, extremamente elevada, né, a enzima CK, valores acima de 5.000 unidades por litro indicam rabdomiólise e acima de 10.000 risco grave, né? Então, um monitoramento importante. E a pessoa que fez, né, muita atividade física e às vezes não era preparado para tal, foi uma pessoa que iniciou alguma atividade física, né, corre esse risco se fizer a coisa, né, de uma forma exagerada e sem orientação adequada. E os sinais clínicos da rabdomiólise são dor muscular extrema, edema, fraqueza, urina escura, no qual então, né, é necessário então exames complementares, como CK e mioglobinúria, para confirmar o caso e ter então os encaminhamentos necessários para evitar, né, riscos maiores, né, principalmente para o rim. No caso então, né, de um exemplo clínico que nós podemos observar aqui, né, um atleta de CrossFit, 28 anos, após a competição intensa apresentou CK 12.000 unidades por litro e mioglobinúria e dor muscular severa. Manifestações bem clássicas, né, de um risco realmente de rabdomiólise. No qual, então, os exames complementares solicitados mostrou creatinina elevada, 1,8, e uma relação TGO-TGP 3 vezes maior, né, favorável à questão do TGO. No qual, então, é indicativo de lesão muscular. E além disso, né, você tem eletrólitos alterados, né, o que indica um sinal também de uma desidratação em função desse extremo, né, de atividade que foi realizada. Daí uma intervenção nutricional é uma hidratação agressiva, 3 a 4 litros por dia, restrição proteica temporária e monitoramento de eletrólitos, né? Então isso é o papel e a função nutricionista, no caso, né, de uma rabdomiólise, e a evolução é avaliada pela redução gradual da enzima CK em 7 dias, normalização da função renal e retorno gradual ao treino, né? Então, com orientação desta vez e com bastante hidratação também. Daí então, né, a questão da fadiga crônica no esporte, né? Então, para saber, né, qual a extensão, né, da fadiga crônica, ou até mesmo a origem, né, do que o paciente vem apresentando, você tem a questão do perfil hematológico, com a questão da hemoglobina, hematócrito e ferro e ferritina, para verificar, né, a presença ou não de alguma anemia ferropriva presente, ou de outra natureza também. A questão de vitaminas e minerais, né, vitamina D, B12, magnésio e zinco são necessárias, né, para fazer a dosagem e verificar se estão nos parâmetros. Marcadores inflamatórios, né, como proteína C ultrassensível, citocinas, e o perfil hormonal também, né, no qual o cortisol principalmente, né, e os hormônios tiroidianos devem então ser avaliados, porque caso estejam, né, alterados, aqui na questão, né, de um limite superior, indicam também o risco da pessoa estar com a fadiga crônica do esporte. Então, uma combinação de anemia juntamente com hipovitaminoses, no qual você tem um processo inflamatório em curso persistente e alterações hormonais contribuem, né, para a questão de uma fadiga crônica, no qual então a reversão desses parâmetros é essencial para a reversão da fadiga crônica. No qual então, na fadiga crônica, né, o que é importante ser avaliado? A questão da hemoglobina, ferritina, vitamina D e vitamina B12. No caso aqui seria de uma maratonista de 32 anos, né, que apresentou queda de desempenho e fadiga persistente, histórico de dietas restritivas e tratamento intenso. Então, no caso então de estar, né, com esse desempenho comprometido, uma fadiga persistente, né, na avaliação dos exames então aqui apresentados, né, o que nós temos, né, os seguintes resultados, né, 11,5 gramas decilitros de hemoglobina, no qual então deveria ser maior que 12 no caso de mulheres, no que então a gente, né, pode interpretar uma anemia em progresso. A ferritina de 8 nanogramas, no qual deveria ser maior que 30, significa que o estoque de ferro no fígado está baixo, porque você não tem a entrada de ferro na dieta. Então você gastou, né, o que você precisa, o seu estoque, e vai chegar um momento que não vai ter mais estoque, e isso é altamente prejudicial, o que configura uma anemia ferropriva, revertida pelo aporte de ferro adequado. Vitamina D,
18 nanogramas por ml, no qual então deveria ser maior que 30. Né? Então temos aqui uma hipovitaminose D. E na vitamina B12, né, você tem 220 picogramas, no qual deveria ser acima de 300, também abaixo. O que nós podemos então deduzir, né, com relação a esses exames, né, presentes aqui? Primeiro, né, uma anemia leve, que pode estar em progresso, tornando-se cada vez mais grave, principalmente se o estoque de ferritina reduzir ainda mais. Temos uma situação, né, de uma deficiência grave, então, com relação à ferritina, que pode levar a um comprometimento da anemia que a paciente apresenta. Então, ela precisa de uma suplementação de ferro e de uma alimentação, né, adequada para a reposição de ferro. No caso de vitamina D12, nós temos um caso de vitamina D. Nós temos um caso de deficiência dessa vitamina, que implica em risco até para a saúde óssea, aumentando a chance de lesões ósseas dessa paciente. E no caso da vitamina B12, também um quadro de insuficiência, que vai afetar, né, de todos os parâmetros, incluindo até uma questão de um risco maior, né, de infecções oportunistas por uma queda, né, da atividade imunológica. Então, fadiga persistente, né, é avaliada dessa forma e, nutricionalmente falando, né, o aporte de ferro e de vitaminas se torna essencial e um acompanhamento também adequado. Um outro exemplo que eu trago para vocês é a tríade da mulher atleta. Né? O que é essa tríade da mulher atleta, para quem não conhece? Né? Também conhecido como síndrome da tríade, né? É um conjunto de 3 condições interligadas que podem ocorrer em mulheres que praticam atividades físicas, causando baixa disponibilidade, caracterizada, né, por baixa disponibilidade energética, distúrbios menstruais e baixa densidade mineral óssea. Né? A baixa disponibilidade energética, em particular, é um dos fatores principais que leva às outras condições. Às vezes confundida com fadiga crônica no esporte, mas tem como característica principal alterações menstruais, né, nas mulheres, né? E um acentuado risco de lesões ósseas que acompanha esse quadro clínico. Então, né, o que nós podemos observar? Saúde óssea comprometida, né? Então, o DEXA é um exame, né, usado para verificar a densitometria óssea, para detectar osteopenia ou osteoporose, no qual, então, é um exame que você faz, né, um exame de imagem, que é tipo um raio-x do osso, e comparando, né, com a pessoa da mesma idade, um banco de dados que tem, né, pessoas da mesma idade, mesmo porte físico e outras características, se tem uma média esperada do tamanho ósseo, né? E se esse tamanho é reduzido, você pode, então, né, deduzir que seja uma osteopenia ou até mesmo uma osteoporose. A função menstrual alterada em função, né, de que você tem alterações do hormônio luteinizante e do folículo estimulante e também estradiol, que levam, então, né, à ausência de menstruação, né, à amenorreia hipotalâmica, que é uma característica própria desta situação clínica, e o estado nutricional, né? Então, a composição corporal afetada por menos cálcio, menos vitamina D e uma avaliação calórica, às vezes, insuficiente, no qual, então, você tem, né, um risco muito acentuado, principalmente de lesões ósseas. Né? Bom, então, dentro da questão da tríade da mulher atleta, né, nós temos aqui um caso clínico de uma bailarina de 21 anos, amenorreia há 8 meses, né, histórico de restrição calórica, temia, né, aumentar o peso e não manter-se, né, dentro do time que ela estava presente, né, para a questão de balé. Daí, então, nos achados laboratoriais, né, o estradiol 15 picogramas, abaixo do esperado, relação FSH e LH suprimidos, abaixo do esperado, e vitamina D 16, também muito abaixo do esperado. Na questão do exame de imagem, né, redução significativa de massa óssea para a sua idade, e a intervenção nutricional nesse caso, aumento calórico gradual, suplementação de cálcio e vitamina D, além, né, de todo um acompanhamento humanizado desta bailarina que deverá superar, né, o medo de ter, né, um acréscimo no peso, de forma que ela compreenda, né, que pode realmente ter uma alimentação saudável, conciliar com a sua atividade física, né, e manter um peso adequado para a sua função de bailarina. Temos também a questão dos idosos, né? Então, o idoso atleta, né? É importante verificar o perfil lipídico deles, né? Antes de qualquer atividade física que venha, né, a exercer, né? Assim como o colesterol total fracionado e também os triglicerídeos, né?
E também a questão de marcadores cardíacos, né? Troponina, que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Que é um fator que indica lesão cardíaca aguda, e o CKMB, né? Que é específico para o miocárdio. E também, né, a avaliação de insuficiência cardíaca, né? E a inflamação, outro parâmetro sempre importante na questão do esporte, né? Onde você tem o PCR ultrassensível, que deve ser feito, que elevado indica até mesmo risco cardíaco, a homocisteína, né, que também indica, né, risco aterosclerótico, e o fibrinogênio, que tem a ver com a coagulação. Então, o check-up, né, é sempre importante, principalmente para a idade 50 a mais. Daí, então, né, só um exemplo aqui de um atleta master em risco cardíaco, né? Então, um paciente ciclista, 68 anos, treina 5 vezes por semana, hipertensão controlada com medicação, histórico familiar de doença coronariana. Daí, então, queixa de cansaço normal após treinos intensos, sem dor pré-cordial típica, né? Então, tinha um risco cardíaco imputado aqui. Nos exames, né, colesterol 240, total, né? LDL 180, elevado, HDL 42, dentro da faixa, né? E a troponina limítrofe após treino intenso, né? Chegando ao limite já indica alguns riscos pré-existentes da parte cardíaca, né? E a proteína ultrassensível 4.2 aumentado, indicando um processo inflamatório decorrente, né, certamente, da presença do mau colesterol circulante. Uma conduta nutricional para esse caso, redução das gorduras saturadas e trans, aumento do ômega 3 e fibras solúveis, além da inclusão de alimentos antioxidantes e ajuste no time nutricional pré e pós-treino também. Bom, e o encaminhamento, né, para uma avaliação cardiológica também, para excluir qualquer tipo de risco. Então, né, temos aqui também a questão do ácido lático também, que já foi comentado, inclusive, né, em outros momentos, né, nessa aula. Então, né, realizar o teste se torna extremamente importante. Os resultados determinam, né, qual é a intensidade do treino, né, principalmente em início de temporada, e é na sua aplicação prática, né, muito voltada para treinos específicos e monitoramento da evolução da capacidade desse atleta. Outros exames que são relevantes, né, hormônios tiroidianos, né, proteínas e frações totais e glicemia também, né, para verificar questões, né, de diabetes. Dá então alguns cuidados da interpretação, contexto individualizado, cada atleta possui uma própria linhagem de base fisiológica, então não dá para comparar, né, com se for um atleta de alta performance, né, com, né, pessoas, né, que não são atletas. O histórico de valores, né, sempre ter registrado, né, para ver a evolução desse atleta, identificação de algum problema que indique, né, que está em algum risco de lesão ou de outras complicações. Consideração do ciclo de treino, né, preparação, competição e recuperação também são fatores decisivos. E fatores pré-analíticos, né, hidratação, sempre importante, jejum e exercícios recentes afetam, né, a questão dos resultados. No caso da hidratação, não muito, né, mas a desidratação, sim. Bom, e os erros mais comuns da interpretação que existem estão ligados a supervalorizar alterações leves pós-treino. Não dá para subestimar, tá, gente? Porque aqui está indicando talvez um risco maior de lesão. Essas elevações são transitórias, né? São normais após exercício intenso, mas a persistência deve ser considerada, mesmo que valores leves. Ignorar o estado de hidratação, né? Desidratação altera o hematócrito, ureia e creatinina, simulando patologias. Então, às vezes, você está, né, tendo uma interpretação errada porque a pessoa não se hidrata adequadamente. Basear decisões apenas em laudos, né? Então, exames devem complementar a avaliação clínica e não substituí-la. Questões antropométricas, né, devem ser consideradas nesse caso. E comparar valores entre atletas diferentes, né? Então, não dá para comparar, né, a questão entre atletas, que cada um tem uma modalidade, um estilo, uma genética, né, que não dá para fazer esse tipo de comparação. O papel integrado do nutricionista, nesse caso, então, envolve, né, comunicação multidisciplinar, né, educação do atleta, principalmente com relação, né, à questão alimentar e também dos suplementos utilizados. Tem muita coisa absurda circulando nas redes sociais e internet, pelos digitais influencers, né? E o monitoramento contínuo, né, para verificar realmente se o atleta está nas condições adequadas. Então, os exames são ferramentas bem importantes, né? Sempre considerar a questão da individualização, a educação continuada e o monitoramento contínuo para melhor desempenho do atleta, considerando os exames que a gente viu nesta aula, ok? Encerramos então a nossa aula aqui. Qualquer dúvida, então, fico à disposição de vocês. Um forte abraço.